Olá, meus queridos amigos, muito bem-vindos à nossa aula de número 9, na aula em que trataremos sobre as revisões do seu estudo. Nós já falamos, lá quando tratamos da aula de cronograma, sobre a importância da gente colocar as revisões no nosso dia a dia de estudo, e falamos também na nossa aula, quando estudamos o processo de aprendizagem e a importância do sono no processo de aprendizagem, em que na aula de revisões, nós voltaremos a falar dessa temática sobre o processo de aprendizagem e a importância da gente estudar ativamente e de colocar as revisões adequadamente no nosso dia a dia de estudo. E reforço aqui, sem as revisões, senhores, o estudo se tornará muito mais difícil, muito mais custoso e, por consequência, a sua aprovação pode atrasar durante um período de tempo. Se eu tivesse que dar uma dica sobre estudo, uma dica bastante relevante seria: faça as revisões necessárias para auxiliar o seu cérebro no processo de aprendizagem, certo? Nós entenderemos a partir de agora como fazer a revisão e quais revisões devem ser feitas e por quê. E a partir daí, você poderá, aqui dentro do nosso segundo pilar, o pilar da execução, ter a tranquilidade de executar as suas revisões, certo? Primeira coisa, como revisar? Aqui eu trago um passo a passo para uma boa revisão. Muito bem, professor, eu já fiz o meu estudo do dia, agora eu sentei para fazer a revisão. Ou, antes de eu começar o estudo do dia seguinte, eu vou fazer a revisão do dia anterior. Ou, eu estou aqui na quinzena de revisão do meu conteúdo, vou sentar para fazer a revisão. Eu sentei a bunda na cadeira, como eu reviso? Essa é a primeira informação da aula de hoje. Vamos lá, então, no passo a passo para uma boa revisão. Primeira coisa que vocês deverão fazer no seu processo de revisão do estudo é fazer um esforço mental para lembrar o que foi estudado. Faça um esforço mental e anote numa folha em branco aquilo que você recorda, como se fosse um resumo daquele resumo que você já fez, um resumo do seu material, um resumo de tudo que você estudou sobre aquela matéria, sobre aquele item e sobre o subitem que você está aqui revisando. O primeiro passo da revisão é forçar o cérebro a botar para fora aquilo que ele ainda lembra sobre o assunto. Então, ninguém revisa, senhores, ninguém revisa, ou ninguém deveria revisar, ou começar a sua revisão através da leitura do material que construiu. O primeiro passo para uma boa revisão é através do estudo ativo, é você forçando o seu cérebro para resgatar aquilo que ele ainda lembra sobre a temática objeto da revisão. Force o cérebro a se lembrar com calma, aqueça o seu cérebro, comece a relembrar daquilo que você sabe e anote num papel os tópicos que você lembra, certo? Esse é o primeiro passo para uma boa revisão, fazer o seu cérebro trabalhar e resgatar, acionar os caminhos neurais até chegar àqueles dados que estão armazenados lá dentro do seu cérebro. O segundo passo para uma boa revisão é falar em voz alta ou mentalmente, depende do seu contexto, o que você recorda sobre aquele tema, sobre aquele item ou aquele subitem do edital que você está estudando. A melhor forma, senhores, de aprender algum assunto é ensiná-lo. Seja seu próprio professor. Crie uma aula mental sobre aquela temática. Faça, e nós já tratamos disso em outras aulas, ou trataremos mais adiante, sobre aqueles temas que você tem mais dificuldade, você deve se tornar um professor e dar aulas para si mesmo sobre aquelas temáticas. No processo de revisão, não é diferente. Faça mentalmente, ou monte mentalmente, uma pequena aula sobre aquele tema e dê aquela própria aula para você, ou mentalmente, ou em voz alta. Então, veja, esses primeiros dois passos vão forçar o cérebro de vocês a resgatar as informações que já estão lá fixadas durante o processo de aprendizagem. Terceira forma de fazer a revisão é resolver questões sobre aquela temática que está sendo objeto de revisão. Mas questões, senhores, comentadas, questões comentadas. É imprescindível que você compreenda, quando realiza questões, o porquê dos erros que você comete, ou o porquê do acerto que você faz. Não adianta você ler uma questão e acertá-la sem compreender todas as suas alternativas. E isso eu falei já quando tratamos lá da aula na resolução, vocês verão isso, a aula de resolução de questões, vocês entenderão da importância de montar o seu caderno de erros
também lá será explicado, também isso será explicado na aula de diagnóstico de desempenho. Eu tenho que compreender todas as afirmativas da questão, não só a afirmativa que está correta, mas também as afirmativas incorretas e a razão pela qual dos seus erros. Então, fazer revisão por meio de questões comentadas é uma grande forma de relembrar o assunto e de aprender novas informações. A resolução de questões, nós entendemos que pode ser dispensada na revisão do dia seguinte, nós já falaremos dessas revisões, mas não pode ser dispensada na revisão do dia, nem na revisão quinzenal. Vejam, aqui nós remetemos os senhores à aula 10 sobre como e quais questões resolver preferencialmente. E o quarto e último passo do seu processo de revisão, aí sim, é a releitura do material de estudo rápido. Você vai, depois de fazer um esforço mental e anotar o que lembra, depois de dar uma aula para si mesmo sobre a temática, depois de resolver questões, aí você pode pegar o seu material de leitura rápida e fazer a releitura deles. Que material será esse? Seus resumos, suas anotações, seus grifos, mapas mentais, esquemas, flashcards, mnemônicos, etc. Esse material de estudo rápido na revisão é o último passo da revisão. Você primeiro deve fazer esforço mental, uma aula mental, realização de questões, para só depois reler o seu material. Lembrete, a realização de questões deve ser feita antes da releitura do material. Você deve responder as questões com o conhecimento que armazenou no seu cérebro. Isso é importante para o processo de aprendizagem e fixação, senhores. Não comecem, repito, o seu processo de revisão de estudo através da leitura do seu material. Esse deve ser o seu último ponto, o último passo no processo de revisão, certo? Fazendo isso, você está fazendo de forma correta e adequada o processo de revisão, forçando o seu cérebro a trabalhar e auxiliando o seu cérebro no processo de retenção, de fixação daquela informação. Ah, professor, mas isso é muito cansativo, isso nos esgota mentalmente. Vai esgotar mentalmente. Se não esgotar mentalmente, não significa, ou quer dizer, significa que você está estudando errado. Esgotar mentalmente não quer dizer que você tem que ficar cansado sem conseguir estudar uma semana, mas sim, você tem que forçar o seu cérebro como se você estivesse numa academia, forçando os seus músculos. Force o cérebro a trabalhar através de uma revisão ativa. Esse é o segredo de uma boa revisão. Muito bem, mas quais revisões eu devo fazer? Como revisar, então, dentro do meu cronograma? Na aula de cronogramas, nós já colocamos para vocês, na sugestão em que ali apresentamos, quais são as revisões que você deve fazer. A primeira revisão é no mesmo dia do estudo, e essa é a mais importante. Você estuda a matéria no dia e faz a própria revisão. O estudo, a revisão também colocada no dia seguinte tem uma grande importância, e nós já vamos justificá-la, e a revisão em 15 dias. Essas 3 revisões devem estar no seu cronograma de estudo. Revisão no mesmo dia do estudo, revisão no dia seguinte, antes de estudar a nova matéria, e revisão em 15 dias. Mas por que, professor, que o senhor sugere que nós coloquemos no nosso cronograma de estudo 3 revisões de uma mesma matéria? Por que, senhores, essas 3 revisões? A revisão do mesmo dia, ela auxilia no processo de aprendizagem que é circadiano. Quanto mais informação, quanto mais eu reforçar essa informação no dia do estudo para o meu cérebro, maior a chance de sua retenção durante o sono REM. Eu preciso estimular o meu cérebro sobre aquela informação, E na aula da mão na massa, vocês viram que nós precisamos sempre que possível trazer uma ilustração prática daquela informação. Isso também facilita no processo de aprendizagem. Ilustração, exemplificação, aplicação prática, associação prática daquela informação que nós estudamos. E, de novo, reforçar essa associação prática ainda no mesmo dia que nós a estudamos, para que durante o processo do sono, no sono REM, facilite a fixação daquela informação no meu cérebro. Certo? É por isso que se faz a revisão no mesmo dia. Por que se faz a revisão no dia seguinte, senhores? E vejam, a revisão do dia seguinte é antes de começar o estudo da nova matéria. Antes de começar o estudo da nova matéria. Para que o novo conteúdo que eu estudarei naquele dia não use as redes neurais do estudo do dia anterior para guardar as suas informações. Esse estudo do novo dia deve criar as suas próprias redes neurais e não utilizar aquelas redes neurais do estudo de ontem. Então, o estudo que eu fiz ontem, eu vou revisar no primeiro momento do estudo de hoje.
para que eu reaqueça as minhas redes neurais, e quando eu comece a estudar novas matérias hoje, esse estudo cria suas próprias redes neurais, para que eu não tenha uma sobreposição de informação nas minhas redes neurais. Para cada matéria que eu estudo, eu tenho que criar novas e próprias redes neurais. E o estudo e a revisão do dia seguinte, antes de começar o novo estudo, ajuda nisso, a que as redes neurais que eu criei no dia anterior, ali permaneçam e se reforcem para as informações do dia anterior. E as informações do novo dia, as novas informações, criem as suas próprias redes neurais. Daí a importância da revisão do dia seguinte, antes de estudar a nova matéria. E a revisão quinzenal, professor? Por que ela é importante? Para evitar a inatividade das redes neurais. Se nós não reforçarmos as informações para o cérebro, as redes neurais vão ficar inertes e podem ser utilizadas para guardar novas informações. Ou seja, pode haver aqui de novo a sobreposição de informações numa mesma rede neural, falando de forma extremamente leiga. Então, eu tenho que manter aquecida aquela minha rede neural com aquela informação que eu adquiri para ela, para que uma nova informação não ali se sobreponha e tome conta dela. Quanto mais tempo eu mantiver o meu cérebro inerte em relação a uma informação, menor a porcentagem da sua retenção. Então, a revisão quinzenal é importante para refrescar a memória, para que o nível de aprendizagem retome o estado do primeiro ciclo. E quanto mais refrescações eu trouxer para o meu cérebro, vai diminuindo o nível de perda dessa informação. Quanto mais refresco eu dou para o meu cérebro, por mais tempo aquela informação fica retida nele. Então, essas 3 revisões são importantes, cada qual pela sua justificativa própria. Revisão do mesmo dia, revisão do dia seguinte e revisão quinzenal. É isso que a ciência nos põe aqui como forma de auxiliar da melhor forma possível no processo de aprendizagem. O segredo, portanto, é programar rápidas e frequentes revisões das matérias estudadas. Quanto mais repetição, maior o tempo de revisão da informação. E, para tanto, prefira as revisões ativas naquele passo a passo que nós já trabalhamos na aula de hoje. Comece a revisão refrescando e reforçando o cérebro, forçando o cérebro a trazer aquilo que ele ainda lembra. Depois você passa para a aula mental, depois você passa para a realização de questões e só por fim você vai revisar através da releitura dos seus materiais. Certo? Resumo da aula 9, a frequência da revisão é fundamental no processo de aprendizagem. Faça a revisão no mesmo dia, faça a revisão no dia seguinte e faça a revisão quinzenal, senhores. Fazendo isso, nós temos certeza que você vai aproveitar da melhor forma possível as revisões e vai reter por muito mais tempo aquelas informações importantes para que você seja aprovado no concurso dos seus sonhos. Certo, queridos? Até a próxima, bons estudos.